Essa fazenda é minha. Foi o grito que ouvi naquela tarde. O que eu respondi mudou não só o destino daquele homem, mas o meu também. Eu tinha todas as razões do mundo para expulsá-lo, para chamar a polícia, para destruí-lo. Mas escolhi algo totalmente diferente. E o que aconteceu depois? Você vai descobrir agora nessa história incrível. Mas antes, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? E se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever ali embaixo agora. Vamos lá! O sol estava no ponto mais alto quando ouvi aquelas palavras atravessarem o ar quente da tarde. Essa fazenda é minha. A voz veio de um homem alto, trajando botas de couro gastas e um chapéu de palha desbotado pelo tempo. Seus olhos tinham aquela certeza inabalável de quem acredita possuir a verdade absoluta. Ele estava parado no meio do terreiro, apontando para as terras que minha família cultivava há 3 gerações. Eu estava consertando a cerca próxima ao celeiro quando escutei o grito. Larguei o martelo e os pregos, limpei as mãos sujas de terra na calça jeans e caminhei devagar em sua direção. Cada passo meu era calculado, não por medo, mas porque sabia que aquele momento definiria não apenas o meu futuro, mas o legado de todos que vieram antes de mim. Meu avô havia plantado a primeira semente naquele solo. Meu pai havia expandido os limites da propriedade com o suor do próprio rosto. E eu, a 3ª geração, não deixaria que um estranho simplesmente aparecesse e reivindicasse o que não era dele. Quando cheguei perto o suficiente para ver os detalhes de seu rosto marcado pelo sol e pelo tempo, percebi que ele não estava sozinho. Havia mais 3 homens atrás dele, todos com expressões duras e braços cruzados. Um deles segurava um rolo de papéis que imagino fossem documentos. O líder do grupo, aquele que havia gritado, me encarou com um sorriso torto, como se já tivesse vencido uma batalha que ainda nem havia começado. Posso ajudar? Perguntei, mantendo minha voz firme mas sem agressividade. Minha mãe sempre dizia que a força de um homem não está em gritar mais alto, mas em permanecer calmo quando todos ao redor perdem a cabeça. Ajudar? Ele riu, e seus companheiros o acompanharam. Pode sim. Pode começar juntando suas coisas e saindo da minha propriedade. Suas palavras eram como facas, afiadas e direcionadas para cortar fundo. Mas eu não me movi. Não pisquei. Apenas respirei fundo e preparei minha resposta. Senhor, comecei, escolhendo cada palavra como quem escolhe as pedras para construir uma fundação sólida. Não sei quem lhe disse que esta fazenda é sua, mas posso garantir que está enganado. Esta terra pertence à minha família desde 1952. Temos escrituras, registros, documentos de posse e impostos pagos religiosamente todos os anos. Se você tem algo que prova o contrário, gostaria muito de ver. Minha voz não tremeu. Meus olhos não desviaram. E naquele momento, vi a primeira rachadura em sua fachada de confiança. Ele não esperava resistência. Não esperava alguém que conhecesse seus direitos e estivesse disposto a defendê-los. O homem desdobrou os papéis que seu comparsa segurava e os estendeu na minha direção com um movimento brusco. Aqui está a prova, disse ele, com menos convicção do que antes. Peguei os documentos e comecei a examinar cada página com atenção. Eram cópias de uma antiga escritura, datada de 1948, em nome de um tal coronel Augusto Mendes de Barros. O nome me era familiar, muito familiar. Meu coração acelerou, não de medo, mas de reconhecimento. Coronel Augusto Mendes de Barros, repeti em voz alta, levantando os olhos do papel. Esse homem era meu bisavô. A expressão de surpresa no rosto do invasor foi quase cômica. Ele claramente não esperava essa informação. Ele foi o primeiro dono destas terras, sim. Mas em 1952, ele vendeu a propriedade para seu genro, meu avô, Pedro Henrique Santos. Tenho todos os documentos que comprovam a transação legal, registrada em cartório e reconhecida pelo município. E mais, tenho as certidões de sucessão que mostram como a propriedade passou do meu avô para meu pai, e posteriormente para mim. Caminhei até a varanda da casa principal, onde minha avó estava observando a cena pela janela com aquele olhar sereno de quem já viu muita coisa na vida. Fiz um gesto para que ela trouxesse a caixa de documentos que guardávamos no escritório. Ela assentiu e desapareceu por alguns minutos. O silêncio entre nós, homens parados no terreiro, era denso e pesado. Os pássaros haviam parado de cantar, como se também estivessem aguardando o desfecho daquele drama. Minha avó retornou carregando uma velha caixa de metal, daquelas que resistem ao tempo e à umidade. Ela colocou sobre a mesa de madeira da varanda e fez um sinal para que eu me aproximasse.
Abri a caixa diante de todos e comecei a separar os documentos. A escritura original de compra de 1952, carimbada e assinada por testemunhas. Os recibos de pagamento de impostos territoriais rurais de cada ano desde então. As certidões de óbito e sucessão. Fotografias antigas mostrando meu avô trabalhando a terra, depois meu pai, e finalmente eu. Era uma linha do tempo completa e irrefutável de nossa posse legítima. Agora, disse eu, voltando a encarar o homem que havia iniciado tudo aquilo, gostaria que me explicasse como você obteve essa escritura de 1948 e por que acha que ela lhe dá direito sobre terras que foram legalmente vendidas 4 anos depois. Ele olhou para seus companheiros, claramente desconfortável. Um deles, um sujeito mais baixo com bigode grisalho, sussurrou algo em seu ouvido. Vi a hesitação nos olhos do líder, a dúvida começando a corroer sua certeza inicial. Eu comprei essa escritura de um antiquário em São Paulo, ele finalmente admitiu. Me disseram que a propriedade estava abandonada e que eu poderia reivindicá-la. E ali estava a verdade. Ele havia sido enganado, vítima de um golpe comum em zonas rurais onde a documentação às vezes é confusa e as pessoas mal intencionadas aproveitam para lucrar com a ingenuidade alheia. Respirei fundo, sentindo o peso do momento. Eu poderia ter sido cruel, zombado dele por sua ingenuidade, chamado a polícia e feito um escândalo. Mas olhei para aquele homem e vi não um vilão, mas alguém que provavelmente havia gastado suas economias acreditando ter encontrado uma oportunidade de melhorar de vida. Vi em seus olhos a mesma luta que meu avô teve, a mesma que meu pai enfrentou, a mesma que eu enfrento todos os dias, a luta por um pedaço de chão para chamar de seu. Senhor, comecei, e minha voz tinha uma qualidade diferente agora, mais suave mas ainda firme, você foi enganado. Essa escritura não vale nada porque a propriedade foi vendida legalmente anos depois. Mas vou lhe dizer algo que vai surpreender você e talvez até eu mesmo. Fiz uma pausa, olhando para os campos ao redor, para o celeiro que eu estava consertando, para as plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Eu não vou chamar a polícia. Não vou processá-lo por invasão. Em vez disso, vou lhe oferecer algo melhor. Caminhei até a borda da varanda e apontei para o lado oeste da propriedade, onde havia uma extensão de terra que vinha deixando em pousio nos últimos anos. Vê aquele terreno ali? São cerca de 10 hectares que não estou usando no momento. Preciso de ajuda para trabalhar esta fazenda. Ela está grande demais para uma pessoa só, e minha família está envelhecendo. Se você e seus amigos estão realmente procurando uma oportunidade de trabalhar a terra, posso oferecer um acordo. Vocês trabalham aqui, cuidam daquele pedaço, plantam o que quiserem. Em troca, dividimos a colheita meio a meio. Depois de alguns anos, se tudo correr bem, posso até considerar vender aquela parte para você, de forma legal, com escritura registrada e tudo certinho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o vento parecia ter parado para ouvir minha proposta. O homem me olhava como se eu tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira. Você está falando sério? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Completamente, respondi. Mas há uma condição, vocês precisam respeitar esta terra. Meu avô sempre dizia que a terra não nos pertence, nós é que pertencemos a ela. Quem trabalha o solo com respeito será recompensado. Quem o explora sem cuidado acaba com nada. Vi lágrimas formando nos olhos daquele homem antes tão confiante e agressivo. Ele deu um passo à frente, hesitante, e depois outro. Eu não sei o que dizer, ele murmurou. Por que você faria isso por mim? Eu cheguei aqui gritando, tentando tomar o que é seu. Eu sorri, pensando no legado que minha família havia construído. Porque um dia meu bisavô também foi um estranho nestas terras. Porque meu avô recebeu uma chance quando outros poderiam tê-lo rejeitado. E porque acredito que o verdadeiro valor de uma propriedade não está no papel que diz que ela é sua, mas no que você faz com ela e em como trata as pessoas ao seu redor. Essa é a verdadeira riqueza que meu avô me deixou, e é isso que pretendo passar adiante. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas para a fazenda e para todos nós. O homem que havia chegado como um invasor se tornou Miguel, meu parceiro de trabalho e, com o tempo, meu amigo. Ele e seus 3 companheiros, José, Roberto e Francisco, se dedicaram àqueles 10 hectares com uma intensidade que eu raramente havia visto. Plantaram milho, feijão e hortaliças. Construíram uma pequena casa de madeira para morar, usando materiais que eu forneci e trabalho que eles mesmos executaram. Miguel tinha uma história, como todos temos. Ele havia perdido seu pequeno sítio no interior de Minas Gerais para dívidas bancárias após uma seca devastadora.
Desesperado para recomeçar, havia acreditado em um vigarista que lhe vendeu aquela escritura falsa por um valor que representava suas últimas economias. Quando chegou à fazenda naquele dia, ele estava jogando seus últimos dados, apostando tudo em uma última chance. Se não tivesse dado certo, não saberia o que fazer ou para onde ir. Você sabe o que foi mais difícil naquele dia? Miguel me disse certa tarde, enquanto trabalhávamos juntos consertando a irrigação. Não foi descobrir que havia sido enganado. Foi perceber que você tinha todas as razões do mundo para me destruir, e escolheu me levantar em vez disso. Ele limpou o suor da testa com o braço. Isso mudou algo em mim. Me fez querer ser um homem melhor, saber que mesmo quando caí tão baixo, ainda havia bondade no mundo. As colheitas foram generosas. A terra que havia descansado por anos parecia grata por ser trabalhada novamente. Miguel e sua equipe provaram ser fazendeiros habilidosos, trazendo técnicas que eu não conhecia e uma disposição para o trabalho que revitalizou a propriedade inteira. Começamos a colaborar mais, expandindo projetos e compartilhando conhecimentos. Eles me ensinaram sobre rotação de culturas de formas que eu nunca havia considerado. Eu os ensinei sobre as particularidades daquele solo específico, os padrões de chuva da região, os melhores mercados locais. Minha avó, que inicialmente observava tudo com ceticismo, começou a levar potes de comida para a casa de madeira onde os homens moravam. São bons trabalhadores, ela me disse um dia, com aquele olhar penetrante que sabia ver através das pessoas. E você fez a coisa certa, meu neto. Seu avô estaria orgulhoso. Aquelas palavras significaram mais para mim do que qualquer lucro que a parceria poderia trazer. Porque no fim das contas, eu não estava apenas administrando uma fazenda, estava honrando o legado, perpetuando valores que transcendiam a posse material. No final do primeiro ano, quando chegou a hora de dividir os lucros da colheita daqueles 10 hectares, Miguel veio até mim com uma proposta. Quero comprar esta terra de você, ele disse, mas de forma certa. Vou pagar o preço justo, com escritura registrada, tudo legal. E quero fazer isso não porque me sinto obrigado, mas porque aprendi que a terra tem que ser conquistada com trabalho honesto e respeito. Você me ensinou isso. Discutimos os termos, chegamos a um acordo justo, e 6 meses depois, Miguel tinha sua própria propriedade legalmente registrada, fruto de seu trabalho e nossa parceria. A fazenda ficou menor, mas de alguma forma, parecia maior do que nunca. Anos se passaram desde aquele dia quente quando um estranho gritou que minha fazenda era dele. Hoje, olho para as terras ao redor e vejo não apenas campos cultivados, mas uma comunidade que floresceu a partir de uma escolha. Miguel prosperou em sua propriedade, expandindo e diversificando suas plantações. Seus filhos, que vieram depois que ele se estabeleceu, brincam com meus próprios filhos, correndo pelos campos sem saber onde termina uma propriedade e começa outra. A história do nosso encontro se tornou lendária na região. Outros fazendeiros às vezes me procuram pedindo conselhos, não sobre técnicas agrícolas, mas sobre como lidar com conflitos e disputas. O que você fez naquele dia, me disse certa vez o presidente da associação rural local, mostrou que há outra maneira de resolver as coisas. Uma maneira que não deixa cicatrizes permanentes. Não me considero especial por isso. Apenas fiz o que senti ser certo, guiado pelos valores que minha família plantou em mim junto com as sementes no solo. Miguel e eu nos tornamos sócios em outros projetos. Juntos, iniciamos uma cooperativa que ajuda pequenos agricultores da região a obter melhores preços para suas colheitas. Compramos equipamentos agrícolas em conjunto, compartilhando custos e recursos. O que começou como um ato individual de compaixão se multiplicou em benefícios para dezenas de famílias. E tudo isso porque escolhi ver não um inimigo, mas um ser humano lutando por sua sobrevivência. Minha avó faleceu na primavera passada, dormindo pacificamente em sua cama aos 94 anos. Nos últimos dias, ela segurou minha mão e disse: "Você entendeu o que seu avô tentou ensinar. A terra não é só o que possuímos, é o que cultivamos, e isso inclui as relações entre as pessoas. Você cultivou algo bonito aqui." Essas foram suas últimas palavras para mim, e carrego elas como carrego a escritura da fazenda, como prova de um legado que vale mais do que ouro. Hoje, quando caminho pelos campos ao amanhecer, vejo Miguel fazendo o mesmo em sua propriedade adjacente. Acenamos um para o outro, um gesto simples que carrega anos de história. Às vezes ainda penso naquele dia, naquele momento crucial quando eu poderia ter escolhido a raiva, o orgulho, a vingança. Mas escolhi algo diferente, e essa escolha não apenas mudou a vida de Miguel, mudou a minha também. Porque aprendi que a verdadeira propriedade não está em excluir os outros, mas em expandir o círculo do que é possível quando trabalhamos juntos.
E quando meus filhos me perguntam sobre aquele dia, sobre o homem que veio gritando que nossa fazenda era dele, eu sorrio e conto a história. Não como um conto de heroísmo, mas como uma lição sobre ver além do imediato, sobre reconhecer a humanidade no outro, sobre escolher construir pontes em vez de muros. Lembrem-se, eu lhes digo, a maior resposta que podem dar a qualquer desafio não é aquela que destrói o outro, mas aquela que transforma todos os envolvidos. Essa é a herança que quero deixar para vocês, não apenas terras, mas a sabedoria de como tratá-las e as pessoas que nelas trabalham. A fazenda continua, como continuou por gerações. Mas agora ela é mais do que uma propriedade. É um testemunho vivo de que há sempre uma escolha entre dividir e multiplicar, entre excluir e incluir, entre guardar com punhos fechados e compartilhar com mãos abertas. E toda vez que vejo Miguel trabalhando sua terra, toda vez que nossas famílias se reúnem para celebrar uma colheita abundante, sei que fiz a escolha certa. Aquela resposta inesquecível naquele dia quente não foi apenas um conjunto de palavras, foi o início de algo muito maior, algo que continuará a crescer muito depois que eu, como meu avô e minha avó, me tornar apenas mais uma história contada sob as estrelas do interior.